E é muito importante que você escute essa história e entenda por que o Amazonas é assim. Quando vamos falar de política, ou melhor, de politicagem no Amazonas, tudo isso se dá pelo poder, pela quantidade de dinheiro que roda em todo esse sistema corrupto, pela forma como a política pode controlar os negócios no nosso país. E no Amazonas não é diferente. Apesar de você não conhecer muito bem essa história, eu quero dar um apelido carinhoso e vamos chamá-la de A Família. A família mesmo começa em 1954 com Plínio Coelho. Plínio Coelho acaba com o reinado, digamos assim, de Álvaro Botelho Maia. Foram 24 anos onde Álvaro era amigo próximo de Getúlio Vargas. Plínio consegue eleger 2 senadores, Cunha Melo e Antóvila Mourão, comandados pela família Asher Pinto, dono da emissora, de uma das principais emissoras. Isso não é muito diferente nos dias de hoje, onde emissoras acabam dominando a votação de uma população. Só queria dizer para vocês que um dos grandes estudiosos políticos aqui disse que haviam 3 formas de se eleger. A primeira forma era tendo muito dinheiro. A segunda forma era sendo líder de uma grande associação onde comandaria um grande número de pessoas. E a terceira forma era através da rede de televisão. Plínio Coelho assumiu um compromisso com Aguinaldo, que na sua sucessão iria apoiar para o governo Edson Stanislau Afonso, que era deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa, ou o senador Antóvila. Plínio também nomeou para secretário de Fazenda um dos seus outros apadrinhados, um fiscal de consumo do Ministério da Fazenda chamado Gilberto Mestrinho, que quando era jovem tinha a fama de conquistador, recolhendo-lhe o apelido entre os amazonenses de Boto Tucuxi, em referência à lenda do boto que engravidava as caboclinhas do interior do Amazonas. E contra tudo e contra todos acabou elegendo Gilberto Mestrinho. Entretanto, Plínio continuava mandando indiretamente no governo. Gilberto Mestrinho era só uma fachada. Gilberto, irritado, decide nomear então Plínio para o cargo de prefeito de Manaus. Nos anos 60, no primeiro auge da política de Gilberto Mestrinho, ele conquista políticos do Amazonas e do Brasil afora. Um dos grandes políticos que ele conquistou foi Juscelino Kubitschek, também Jânio Quadros e João Goulart. Ele acaba sendo destituído em 1964 por briga com comandantes do exército e vai a se exilar no Rio de Janeiro. E é aí que começa a grande família. Gilberto Mestrinho cria um novo método de governar, um novo modus operandi, um modus operandi populista, onde é distribuído equipamentos, materiais de pescas, ranchos, os prefeitos ficam entusiasmados. Então, Gilberto Mestrinho transforma o bem público numa extensão da sua casa, como isso tem acontecido até hoje. Em 1979, com a lei da anistia e também com a possibilidade das eleições diretas, já que havia então uma nova reforma política, vários políticos voltaram a querer almejar um cargo político. E um desses foi Gilberto Mestrinho. Gilberto Mestrinho então retorna a Manaus e faz uma aliança com Amazonino Armando Mendes. Amazonino Armando Mendes era um líder estudantil e era também um empreiteiro especializado em construir conjuntos habitacionais. Gilberto Mestrinho pede então que Amazonino financie a sua campanha. Com muito sucesso, Gilberto Mestrinho é reeleito a governador do Amazonas. E também, da mesma forma que Gilberto Mestrinho aprende a política com Plínio, Amazonino Armando Mendes aprendeu
a forma de fazer política com Gilberto Mestrinho. Amazonino, então, com a influência política de Gilberto Mestrinho, começa a fazer a sua nova forma de política. Pega um pouco do que Gilberto ensinou e modifica. Pois é, Neto, que bom. Essa união que nós fizemos através do amor à cidade de Manaus que você administra vai ter resultados extraordinários. Eu estou muito confiante nisso. E você tem sido decisivo nessa campanha. Então começa a eleição para governo e senado, onde ambos tiveram que fazer as pazes e ganharam a eleição. Através do modus operandi da família, Amazonino Mendes precisava então escolher os seus sucessores, onde começa a sua ajuda para a candidatura à prefeitura de Manaus de Eduardo Braga. Eduardo Braga ganha em 1994 e tempos depois o seu segundo sucessor do modus operandi da família era Alfredo Nascimento, que se elegeu também nos anos 2000. Em 2002 começa então a era petista e Amazonino, como não podia ser eleito, acabou escolhendo então Eduardo Braga para o governo. Mas a família tinha seu modus operandi novamente e ela dizia, esse modus operandi dizia que um governador precisaria fazer amizade com qualquer líder da nação, independente do partido que ele fosse. Eduardo Braga então vira um dos grandes representantes do PT aqui no Amazonas. Mas Eduardo Braga era tão querido pelo governo federal que nesse momento ele assumia um ministério. Mas Alfredo Nascimento não ficava para trás. Alfredo Nascimento também assumiu um ministério. O Eduardo Braga está dizendo que ele gerou emprego. Não gerou nenhum emprego, porque ele gerou emprego, foi pro bolso dele. Foi pro bolso dele. Com exclusividade a novos trechos dos depoimentos dos ex-executivos da construtora Andrade Gutierrez, investigados na Operação Lava Jato. Segundo a delação, já havia uma combinação com o então governador Eduardo Braga do PMDB, que valeu pelos 8 anos do governo dele. Clóvis Primo disse ter se encontrado num hotel em Brasília com o sucessor de Eduardo Braga, Omar Aziz, que na época era do Partido da Mobilização Nacional, PMN, e que depois foi para o Partido Social Democrata, o PSD. Hoje ele é senador por esse partido. Da mesma safra de Eduardo Braga surge Omar Aziz. Ele é engenheiro, líder estudantil e ex-integrante do PCdoB. E como disse a vocês, Eduardo Braga dá as bênçãos para Omar Aziz, que acaba se tornando governador do Amazonas em 2010. Omar Aziz tinha ascendência árabe e italiana e já era vereador
nos anos 90 e deputado estadual também. Mas em 2014, para que não se perdesse o poder, ele acaba deixando o governo e se elegendo a Senado, abrindo então as portas para uma figura muito, digamos assim, perigosa para a política. José Melo assume o cargo de governador. E a sua presença é muito bem-vinda, viu, ministro? Muito bem-vinda. Quero cumprimentar o governador, meu amigo José Melo, que ganhou a eleição e ganhou por folga. José Melo começa então, de 2014, a governar o estado, onde termina em 2017. Ele utilizava exatamente o mesmo modus operandi da família. Mas imaginem vocês como o Brasil passava por uma transformação. Eu voto a favor. Eu voto não contra o golpe. Sim para o futuro! Condenada à perda do cargo de presidente da República Federativa do Brasil. A Polícia Federal interceptou um diálogo entre Mohamed Mustafa e a advogada Priscila Marcolino, também denunciada nesse esquema de desvio de saúde, em que ele pedia que ela sacasse 200 mil para se juntar a um outro montante e ficar com 500 mil reais em casa, pois havia recebido um pedido do chamado velhinho, que é como José Melo era chamado dentro desse esquema. A prisão de Melo foi um grande banho de água fria na família. É tanto que Omar Aziz e Eduardo Braga respondem por processos criminais até hoje e foram citados inclusive na Lava Jato. Com o José Melo saindo do seu cargo político, assume então Davi Almeida interinamente, porque era deputado estadual e líder da Assembleia. E Davi Almeida também acaba tendo problemas com a pasta da saúde, onde houve denúncias que estavam sendo desviados dinheiro nessa época. Então, logo depois, assume novamente durante um ano Amazonino Mendes. Amazonino Mendes, do PDT, e o deputado estadual Bosco Saraiva, do PSDB, foram os eleitos no pleito em 2017 para os cargos de governador e vice, respectivamente. Amazonino, que teve pouco mais de 59% dos votos válidos, concorreu com o senador Eduardo Braga, do PMDB, que recebeu mais de 40% dos votos. Mas esse era um ano importante, porque era o ano da eleição novamente para o governo, onde a família Calderaro lidera um lado do povo e Amazonino lidera outro lado do povo. Mas a resposta da família foi imediata. O povo preferiu então escolher o novo, que, como se dizia Wilson Lima, ao invés de continuar nas gananciosas garras da família durante todos esses anos. Tá começando o programa Alô Amazonas. A partir de agora, bronca comigo, bronca com o Wilson Lima. Nós tínhamos plena consciência de que estávamos entrando numa batalha muito difícil para combater um grupo cheio de vícios e de amarras. Governador, até que ponto está vendo superfaturamento aproveitando-se da Covid-19 aqui no estado do Amazonas? Tudo que nós estamos fazendo no estado do Amazonas tem sido de forma transparente. Nós montamos, inclusive, um site, uma aba lá no nosso site da transparência. Quanto o senhor gastou até aqui, governador? Eu não tenho esses números aqui de cabeça. Segundo o Tribunal de Contas, o senhor teria gasto 30 milhões e haveria indícios de superfaturamento. Nós gastamos muito mais que isso. Até que ponto o senhor estaria pagando mais do que deveria estar pagando com preços superfaturados? Não existe preços superfaturados. Essa nota aqui é de uma empresa chamada FJAP. Primeira coisa que chama a atenção é que essa empresa é uma loja de vinhos. Por quê, governador? Comércio atacadista, embaixo, comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico.
Mas isso foi colocado recentemente? Foi. O senhor tem certeza disso? Tem, sim. Sei. Porque aqui se vende vinho. Vendia vinho. Certo. Até que eu saiba. Tá bom. Eu preciso trazer essa reflexão porque esse ano é ano de eleição à Prefeitura de Manaus. E muitos dos que estão hoje na Assembleia Legislativa, alguns dos velhos políticos estão ainda com os ensinamentos de Gilberto Mestrinho e todas as outras gerações. Eles vão vir para te chamar e pedir o teu voto. E eu peço, então, como reflexão, que você, depois de ouvir toda essa história, consiga escolher alguém que tenha realmente capacidade técnica para gerir a nossa tão amada cidade de Manaus e que esteja sempre ligado nos acontecimentos, nas histórias de toda essa família. Eu preciso lembrar você, por exemplo, que Marcelo Ramos acabou perdendo também grande força quando se uniu com Eduardo Braga, onde até hoje ele é cobrado por isso. Marcelo Ramos também é um ex-PCdoB. Então, a gente analisando a história de todos esses políticos, nós precisamos encontrar alguém que tenha uma história ilibada, que tenha realmente força de vontade para governar a nossa cidade, que não faça mais parte daquele grupo que dava broches de abelhinha, daquele grupo que geria a cidade com populismo, dando as coisas para a população, ao invés de dar condições para que o povo consiga trabalho e emprego. É disso que nós precisamos. Muito obrigado por assistir esse vídeo, um grande abraço, me siga nas redes sociais e até logo.